volumes, áreas, perímetros, relações métricas. Exercício 54. Demonstração da lei dos cossenos, que substitui o teorema de Pitágoras, para triângulos acutângulos e obtusângulos. Para triângulos acutângulos e obtusângulos, o teorema de Pitágoras não é aplicável. A lei dos cossenos é uma extensão e generalização do teorema de Pitágoras. A lei dos cossenos ajusta o teorema de Pitágoras para acomodar um ângulo que não é reto. É implementado para calcular um terceiro lado desconhecido ou ângulo oposto de um triângulo. No slide anterior, tínhamos o triângulo retângulo, de catetos 3 e 4 unidades de comprimento, e aplicação do teorema de Pitágoras para calcular o terceiro lado, que neste caso é a hipotenusa. Aqui podemos visualizar a aplicação da lei dos cossenos ao mesmo triângulo retângulo. Assim, podemos constatar que a lei dos cossenos é uma generalização do teorema de Pitágoras, adaptando-o para qualquer tipo de triângulo. Demonstração e aplicação da lei dos cossenos em um triângulo obtusângulo. Consideremos um triângulo obtusângulo qualquer, com os lados A, B e C, e em que é conhecido o ângulo formado pelos lados B e C. Relativamente aos lados do triângulo, conhecemos apenas dois dos três: A, B, igual a 3, e A, C, igual a 4 unidades de comprimento. Para aplicar o teorema de Pitágoras, teremos que definir um triângulo retângulo, em que um dos lados deverá corresponder ao lado cujo comprimento pretendemos calcular, e que os outros dois sejam conhecidos. Neste caso o triângulo B, C, D. Passo 1. O segmento de reta A, D é a projeção do lado B, do triângulo obtusângulo A, B, C, sobre a direção do lado C. Passo 2. O segmento de reta C, D é a projeção do lado B, do triângulo obtusângulo A, B, C, sobre a direção perpendicular ao lado C. Passo 3. O comprimento do segmento de reta B, D é igual à soma do comprimento do segmento de reta A, B, com o comprimento do segmento de reta A, D. Passo 4. O lado A do triângulo obtusângulo A, B, C pode ser calculado como sendo a hipotenusa do triângulo retângulo B, C, D. Passo 5. Substituindo o lado B, D, por C, menos B, vezes o cosseno do ângulo A, e o lado C, D, por B, vezes o seno do ângulo A. Passo 6. Desenvolvendo os quadrados. Passo 7. E colocando em evidência o fator comum, b ao quadrado. O outro fator passa a ser seno ao quadrado do ângulo A, mais cosseno ao quadrado do ângulo A, que como sabemos é igual à unidade, pela lei fundamental da trigonometria. Passo 8 e 9. Substituindo B, C e o ângulo A, pelos seus valores, obtemos a medida do lado A, do triângulo obtusângulo A, B, C. Demonstração e aplicação da lei dos cossenos em um triângulo acutângulo. Considere um triângulo acutângulo qualquer, com os lados A, B e C, e em que é conhecido o ângulo formado pelos lados B e C. Relativamente aos lados do triângulo, conhecemos apenas dois dos três: A, B, igual a 3 e A, C, igual a 4 unidades de comprimento. Para aplicar o teorema de Pitágoras, teremos que definir um triângulo retângulo,
em que um dos lados deverá corresponder ao lado cujo comprimento pretendemos calcular. Neste caso o triângulo BCD. Passo 1. O segmento de reta AD é a projeção do lado B do triângulo acutângulo ABC sobre a direção do lado C. Passo 2. O segmento de reta CD é a projeção do lado B do triângulo acutângulo ABC sobre a direção perpendicular ao lado C. Passo 3. O segmento de reta BD é igual à diferença entre a medida do segmento de reta AD e a medida do segmento de reta AB. Passo 4. O lado A do triângulo acutângulo ABC pode ser calculado como sendo a hipotenusa do triângulo retângulo BCD. Passo 5. Substituindo o lado BD por B vezes o cosseno do ângulo A menos C e o lado CD por B vezes o seno do ângulo A. Passo 6. Desenvolvendo os quadrados. Passo 7. E colocando em evidência o fator comum, b ao quadrado. O outro fator passa a ser seno ao quadrado do ângulo A, mais cosseno ao quadrado do ângulo A, que como sabemos é igual à unidade, pela lei fundamental da trigonometria. Passo 8 e 9. Substituindo b, c e o ângulo A pelos seus valores, obtemos a medida do lado A do triângulo acutângulo ABC. Esta demonstração mostra que a lei dos cossenos é uma extensão do teorema de Pitágoras, aplicável mesmo quando o triângulo não é retângulo. À esquerda temos resumidamente a demonstração da lei dos cossenos, recorrendo ao teorema de Pitágoras. E à direita as fórmulas da aplicação da lei dos cossenos a cada um dos lados de um triângulo A, B, C. Qualquer que seja o lado a calcular, a sua medida é sempre igual à soma dos quadrados das medidas dos dois lados conhecidos, subtraído do dobro do produto entre as medidas desses mesmos lados, pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Vejamos agora dinamicamente no GeoGebra, a aplicação da lei dos cossenos.